mais um saque para você toda segunda-feira, 3 horas da tarde, aqui no Notícias Agrícolas. Eu estou trazendo para você hoje o Vladimir Grau. Ele sabe tudo sobre bioreator, mas hoje a gente vai falar sobre on-farm. Nós fizemos um programa sobre bioreator, vamos falar sobre on-farm, mas antes de tudo eu quero que o Vlad se apresente para mim, para o meu público, porque ele é meu amigo já, pô. Tudo Conta, bem, Vlad. Babi? Tudo bem, pessoal? Eu sou o Vladimir, sou diretor comercial da Albion. A Albion é uma empresa que fica sediada em Cajuru, para quem não conhece, ali próximo a Ribeirão Preto. A gente trabalha exclusivamente com bioprocesso, desde equipamentos, serviços, terceirização, assessoria, treinamentos e cursos. E eu, na verdade, sou formado em Química, né? E tô nessa área de bioprocessos aí há pelo menos 15 anos, trabalhando com isso. Joia. Bom, a gente falou no outro programa sobre bioreator e hoje a gente vai falar sobre essa história do on-farm, né? Então, fazer dentro da fazenda as Sim. coisas. E a gente tem aí um mito sobre fazer processos biológicos, os bioprocessos dentro da fazenda. Então, vamos começar falando disso. Como é que está isso hoje? Hoje, Babi, isso realmente é uma coisa que disseminou muito no Brasil. Começou há uns, pelo menos 12, 15 anos atrás, talvez. O pessoal começou pontualmente a fazer, a testar, e hoje isso se difundiu muito no Brasil todo, mas em vários níveis tecnológicos, vamos dizer assim. Desde o mais rústico possível, e a gente pode falar depois um pouquinho mais disso, até os mais tecnológicos. Posso dizer que tem muita fazenda, claro, né, grandes latifúndios que estão produzindo aí com condições industriais até. Mas isso varia muito. Tem muita gente produzindo, sim. A gente sabe de grandes grupos que têm aí uma indústria de biológico completa, né, dentro deles e que tem buscado a tecnologia cada vez mais. Mas eu quero entender um pouco, e quando não é esse grande grupo, como é que tá? A gente tem aí alguns mitos, né? Quer dizer, todos os lugares que eu ando por aí, tanto o agricultor quanto o pessoal da indústria, cada um tem a sua opinião sobre isso. O agricultor, obviamente, tem as suas limitações. Quando ele não tem a tecnologia necessária ali, ele vai dando o seu jeito, né? Às vezes não tão efetivo. A indústria não quer que isso aconteça, obviamente, porque ela tem os produtos para vender ali também. Mas como é que tá? Para esse pessoal? Então, Babi, eu vejo que assim, tem muita gente realmente tentando produzir de qualquer jeito. Eu acho que aí a grande palavra que traz essa mudança de patamar para o agricultor é a busca pelo conhecimento. Acho que conhecimento é a palavra. Quando a pessoa está produzindo ali numa condição não adequada e ele não procura saber se realmente é a condição adequada, se dá para melhorar, que ele pode conseguir, que ganho ele pode ter com isso, aí realmente ele fica numa situação ruim, porque não é fácil se produzir biológicos. Não é à toa que as indústrias investem tanto, investem em pesquisa, em mão de obra, equipamentos, tecnologias, para se produzir algo que não é trivial. Quando a gente traz isso para uma situação ali muito rústica dentro de uma fazenda, de uma propriedade rural, realmente a chance de dar errado é muito grande. E aí, realmente, as pessoas podem argumentar comigo e falar, mas eu produzi aqui e deu certo. O problema, eu diria, seria a condição de você reproduzir isso o tempo todo, sem nenhum controle desse processo. E eu diria que, assim, existe um outro lado que a gente tem que olhar também, que se esse agricultor está produzindo alguma coisa ali com baixa qualidade e está vendo o resultado, a pergunta é, qual que era o biológico que ele estava usando antes? Porque ele poderia estar usando biológico de baixa qualidade, às vezes que não foi feito realmente com Pior ainda, né, do que estava sendo Exatamente. feito. Porque a gente, quando olha para o mercado, realmente a grande maioria das indústrias investe em tecnologia, todas estão regulamentadas dentro do mapa para poder produzir. E quem não está? E quem está produzindo também com péssima qualidade, entregando isso para o agricultor, né? Vamos trazer isso um pouco mais para o senso comum. Vamos trazer um pouco mais para o senso comum. Um biológico, para ele funcionar, para ele ser efetivo, ele tem que estar dentro de um padrão de segurança e de
garantia daquilo que está sendo reproduzido ali controlado. Sim. É isso. Exatamente. E aí isso tem que ir para ser aplicado com seres ainda vivos e Sim. que efetivem ali o controle biológico, seja do que foi proposto a ser feito. Isso, exatamente. Mas ele realmente, quando a gente produz esses produtos biológicos, a gente quer que eles cheguem vivos e com vitalidade para poder executar o que eles precisam. Existem alguns micro-organismos que são solubilizadores de alguns minerais que tem no solo. Outros são o que a gente chama de inoculante, ou seja, são aplicados no solo para poder fazer a fixação do nitrogênio que está no ar para a planta poder consumir isso, ou seja, ele substitui uma fertilização química. E existem outros micro-organismos que eles precisam infectar pragas para fazer o controle biológico. Então, em todas essas condições que eu disse, você precisa o micro-organismo chegar vivo e se reproduzir, seja no solo, seja via foliar, seja quando ele infecta um outro inseto. Então, isso é importante. Não basta só ter micro-organismo ali dentro do galão. Precisa estar vivo e com vitalidade para poder executar a sua função. E como é que o agricultor consegue... eu acho que, em primeiro lugar, né? Bom, como é que ele consegue entender, visualizar, conferir se esse processo está funcionando ou não? Então, ele poderia, por exemplo, se ele quisesse investir, ter um laboratório de controle de qualidade, algo simples ali com microscópio, alguns equipamentos, para validar se realmente esse micro-organismo está vivo, se não tem uma contaminação. Acho que vale aqui um parênteses sobre o que é a contaminação. Né? A contaminação é tudo que você não quer que tenha naquele produto. Então, quando eu faço um produto com uma bactéria, por exemplo, que é usada para, vamos dizer, para um controle biológico, ou uma coisa muito comum, que quem está escutando a gente provavelmente deve ter usado já algum tipo de bionematicida para matar nematóides no solo. Então você quer ter aquele bacilo especificamente na sua formulação. Qualquer outra coisa que entre lá, não importa se é benéfico ou não, é uma contaminação. Não importa se é patógeno, se é fitopatógeno, se não é nada disso, ainda assim é uma contaminação. Porque ele cria uma disputa com aquele micro-organismo para crescer. E ele não vai crescer da forma adequada e não vai chegar com essa vitalidade para executar a função dele, que, nesse caso, o exemplo é matar o nematicida, o nematóide. E aí, esse é o problema. Se você não tem uma forma de controlar, você teria que buscar realmente um laboratório, um terceiro, para fazer esse controle para você. Quando você não faz isso, basicamente você está aplicando um produto às cegas, sem saber realmente o que tem ali. Bom, então, para começar, o agricultor ele precisa ter ou um laboratório próprio, que seja simples, mas um laboratório próprio de controle, ou mandar essas análises de tempos em tempos para um laboratório que faça esse tipo de controle para ele. Exatamente. E quando ele vai produzir isso, ele resolve produzir isso dentro da propriedade, que tipo de equipamento ou onde que ele vai colocar? Porque a gente... Vamos aqui fazer o papel do advogado do diabo, né? Quer dizer, hoje o que a gente ouve falar de contaminação, você começa a falar sobre biológico on-farm e o cara fala... Também você está produzindo na caixa d'água. É o primeiro estereótipo que, né, que sai por aí. Sim, exatamente. Então, assim, como é que tem que ser feito isso para que ele possa ter o mínimo de controle? Então, aí que eu acho que fica essa questão do conhecimento. Eu falei vamos dizer, da régua para baixo. Aquele que fala, eu não quero buscar conhecimento, eu quero produzir aqui, ou melhor, vamos dizer, o pior cego é o que não quer ver. Ele fala assim, aqui tá bom, tudo bem, não vou mandar para o laboratório, e ele está fazendo daquele jeito, não sabe onde ele está errando. Mas existe sim o outro lado, as pessoas que falam, eu quero subir um degrau, eu quero buscar mais conhecimento, eu vou buscar, né, seja em universidades, em empresas, em consultores de qualidade, para entender o que eu posso melhorar. E aí, realmente, existe uma forma dele fazer isso no campo? Existe. Ele pode usar realmente bioreatores onde você consegue fazer esse cultivo sem contaminação, da forma similar ao que está fazendo na indústria. E aí sim ele vai ter um produto próximo dos produtos de qualidade da indústria.
Mas um produtor que não é uma grande indústria e tudo. Existem bioreatores hoje dentro do mercado que ele consiga fazer isso numa escala que vá atender a propriedade dele, que não é uma super propriedade, mas uma boa propriedade. Ele consegue... Existem esses produtos hoje, então, no mercado? Existem, Babi. É uma ótima pergunta, porque assim, quando a gente fala de grandes propriedades, ele pode até investir num bioreator, porque ele vai ter um retorno. Ele realmente aplica muito, ele tem um custo ali de biológico que ele vai amortizar fazendo esse investimento, esse capex em equipamentos, em mão de obra e, como eu disse, montar até uma própria indústria ali dentro da fazenda. Agora, vamos pensar ali em quem tem 1.000 hectares, até menos, que é a realidade de muitos estados. Porque quando a gente fala de grandes latifundiários, a gente já pensa lá Mato Grosso do Sul, Goiás. E muitos agricultores que têm ali uma produção baixa, quem trabalha com hortifruti, que hoje se usa muito em HF também biológicos, como conseguiria colocar um investimento desse? A gente não pode esquecer que muitos desses agricultores são de agricultura familiar. Então, quem vai operar é alguém da família dele. Ele não vai contratar um engenheiro, um farmacêutico, um biólogo para dentro da fazenda dele só por causa disso. Então, existe um equipamento que a Albion lançou, chamado de Biofabric. A gente já fez essa apresentação desse equipamento em vários eventos grandes no mercado nacional para a gente realmente disseminar esse conhecimento. São bioreatores dentro de bolsas plásticas esterilizadas, que são esterilizadas em raio gama. Então, elas garantem aí um nível de esterilidade muito alto para o agricultor. Mas eu diria que o mais genial desse equipamento é que ele é muito simples de operar. A pessoa simplesmente liga ele na tomada, passa o QR Code da bolsa no leitor dele, ele entende qual é o micro-organismo, coloca lá dentro, fecha a incubadora, que a incubadora é como um freezer horizontal. E aí, quando o equipamento apita, fala que está pronto o equipamento, ele simplesmente tira e está pronto o biológico que ele produziu ali. Então, a ideia desse equipamento é exatamente não ser oneroso para o pequeno agricultor, para o pequeno e médio, e também não criar para ele dificuldade na produção. Ou seja, evitar que ele precise contratar mão de obra especializada ou ele se especialize nisso. Afinal de contas, seja o grande ou o pequeno produtor, o business dele é produzir. Seja hortifruti, seja grãos, seja cana, o que ele produza. Ele não precisa ter que se preocupar em produzir biológico. Mesmo que ele queira trazer isso para a fazenda, para um farm, pensando em diminuição de custos. A gente entende que é um movimento comum ele trazer pensando na diminuição de custos mesmo. Mas a ideia é que ele não tenha que mudar todo o negócio dele só para produzir aquilo. Que aí a economia dele não faz sentido. O agricultor brasileiro ele é muito curioso, né? E ele Sim. ele permite que a tecnologia embarque. Então, isso é super interessante, porque, puxa vida, quanta gente, né, que quer entrar nesse movimento, mas não quer fazer de qualquer jeito, né? Exatamente. Que a gente sabe, puxa vida, o agricultor é caprichoso com as coisas dele. Exatamente. Então, Isso é importante dizer, que existem muitos que vão para esse lado que eu falei, de buscar o conhecimento, buscar a tecnologia. porque a gente precisa disso, pô, né? Sim, sem dúvida. E assim, o mais importante, né, Babi, é entender que o agricultor, de nenhuma maneira, ele gosta de rasgar dinheiro. Nenhum gosta, ninguém gosta. O agricultor, principalmente. Então, se aquilo está dando algum resultado, ele vai continuar produzindo. A diferença é daquele que está se contentando com um resultado pequeno, às vezes fazendo na caixa d'água, com certeza com contaminação, com algumas dificuldades que é inerente do processo ali quando você não faz no ambiente sanitário, asséptico de um bioreator, e aquele que realmente vai para uma tecnologia mais avançada buscando melhores resultados. Mas de uma forma ou de outra, ele não vai rasgar dinheiro. Ele está realmente fazendo algo que ele está vendo resultado na lavoura. E eu acho que essa questão do on-farm foi primordial para o agricultor cada vez mais ele confiar no biológico. Coisa que há anos atrás ele não confiava. Hoje ele confia, ele trouxe para dentro da fazenda. Pode ser que muitos nessa jornada desistam, mas vão continuar comprando biológico, porque eles acreditam naquela tecnologia, claro. mesmo que não seja eles que estejam fazendo. O Vlad, mais uma coisa não exclui a outra, né? Então ele vai lá, ele tem o equipamento correto, o bioreator correto dentro da fazenda dele, mas ele ainda tem que ter o controle. Ele ainda tem que ter o laboratóriozinho dele ou mandar isso para
para uma análise de laboratório Sim. externo e tal. E de quanto em quanto tempo você recomendaria, como técnico no negócio, para que isso seja validado? É toda a amostra? Como é que é O isso? ideal seria que ele tirasse de toda a amostra, realmente tirasse uma amostra, uma alíquota ali pequena e mandasse para análise. Porque como a gente está falando de processos que a gente faz fechados, como a gente fala em batelada, é importante todo lote ele tirar e ver se teve algum problema ali no lote para fazer uma análise. Seja em bioreatores como esse, mesmo na caixa d'água. Obviamente na caixa d'água ele vai ver contaminação, mas ali ele começa a entender o nível que ele está. Se ele está realmente tendo muita contaminação, ou melhor, ele vai estar antecipando o problema que pode dar na lavoura. Então, se ele está aplicando um produto, ele já fez a análise e viu que o produto está com baixa concentração do micro-organismo, está com contaminante, ele sabe que não vai dar o resultado esperado. Então, ou ele vai buscar comprar um produto para resolver isso, ou vai produzir um novo tentando qualidade. E aí a gente entra naquele problema do manejo, né? Sim, Que exatamente. você começa a ter problemas, outros problemas. Problema depois no solo, contaminação de solo e outras coisas que podem acontecer tentando resolver esse pepino, né? Sim. A brincadeira sai mais cara e mais perigosa. Sem dúvida, Babi. A questão de produzir na situação de caixa d'água que a gente falou, uma vez eu até falei para um agricultor sobre a questão dele fazer essa análise até para buscar patógenos. E a resposta dele foi assim, não, eu já fiz análise num laboratório de universidade, não tem nenhum fitopatógeno. Eu falei, mas eu estou falando de patógeno mesmo, porque esse agricultor ele produzia frutas, né, no caso morango, e eu falei para ele, em casa, eu e minha família, a gente consome o morango in natura. E realmente ter ali uma aplicação de um biológico que possa levar algum patógeno para dentro da fruta, realmente não é legal para o consumidor. Então, o ideal é realmente que ele tenha esse controle para evitar esse tipo de coisa, né? Evitar que realmente ele produza alguma coisa ali que possa contaminar. Mas lembrando que, assim, de uma maneira geral, isso é feito realmente com um certo rigor por alguns agricultores. Só que aquele que ainda está começando nisso, ele tem que entender que às vezes não é uma coisa tão simples, como eu falei. Ele tem que mandar fazer análise mesmo, ele tem que fazer realmente esse processo, do que simplesmente produzir e não saber o que ele está aplicando, porque aí sim pode gerar um risco para o consumidor final. Entendi. Esse manejo ele está sendo cada vez mais estudado, a ciência e a pesquisa tem entrado de cabeça. Isso a gente fica bem satisfeito, né? Bem feliz com isso. Mas não deixa de ser um mercado ainda muito novo. Sem dúvida. Então ele precisa ser, né? Ter vários pontos de atenção. O agricultor a gente fala todo o programa que é um cara que sol a sol está ali preocupado com tudo isso, tem mesmo, tem que estar preocupado, tem que investir nesse conhecimento para poder entender o que de melhor ele consegue fazer dentro desse manejo e não perder dinheiro, pô. Ainda mais em alguns mercados, quando a gente não fala de grandes grupos e tudo mais, alguns mercados que a gente sabe que a margem é muito justa, é muito apertada. Sim. E que fica extremamente difícil, né? Quando a gente fala de HF, principalmente, e tudo Exatamente. mais. Não dá para errar, né? E assim, Babi, um ponto que é bacana entender, até para quem está ouvindo e está ouvindo talvez pela primeira vez isso, é que isso evoluiu tanto que hoje existem 2 projetos de lei, um que veio da Câmara, outro do Senado, para regulamentar isso. Então não é uma coisa que, vamos dizer assim, tá, Deus dará. As pessoas estão tentando regulamentar. Ambos os projetos são bem interessantes, assim, tem algumas diferenças entre eles. Os 2 ainda estão em etapa de votação, mas o que eu vejo de bacana disso é realmente ter uma lei que regulamente e não proíba de se fazer isso. Regulamente no sentido de a pessoa ter que seguir alguns requisitos para poder produzir. Então isso eu acho que é bacana desmistificar também, que muita gente fala para mim, não, que vão acabar com o farm, ninguém mais vai poder fazer. E não, pelo contrário, essa regulamentação vai ajudar o produtor a produzir com mais qualidade. Por um outro lado, eu vejo a indústria não tão preocupada, porque sim, a indústria investe em tecnologia. Então tem tecnologias que o agricultor não vai conseguir produzir
on-farm, que vai continuar sendo comprado na prateleira das distribuidoras. E isso eu acho que é bacana, porque complementa. Do mesmo jeito que ele vai continuar comprando químico, comprando outros insumos, ele vai continuar comprando alguns biológicos mais tecnificados. Mas se ele quer trazer para dentro de casa os que ele consegue produzir, que está caindo mais nesse senso comum, como você falou, ele embarca muita tecnologia para dentro. E muitas vezes é para melhorar essa margem. Vejo que todo mundo pode sair ganhando. A indústria vai sair ganhando, o agricultor e, sem dúvida nenhuma, a própria sociedade. Bom, e esse mercado é gigante, né? Na realidade, não vai faltar mercado para ninguém. Exatamente. Nem para quem trouxer para dentro da fazenda, nem para quem vende, as grandes indústrias, os grandes grupos, porque a tecnologia do biológico, dos bioprocessos e tudo mais, ela veio para ficar. Sem e dúvida. Como a gente está num país continental, a gente sabe que isso não vai acontecer sozinho, não vai ter só biológico, vai virar tudo só biológico. E nem vai voltar tudo ser só químico, né? E o manejo está sendo cada vez mais, está sendo melhorado. A gente tem aí, dia a dia, cada entrevista que eu dou, cada cliente que a gente visita, cada fazendeiro que a gente conhece, cada papo que a gente tem na área agrícola, a gente vê que todo mundo está preocupado em melhorar o manejo, todo mundo está preocupado com os produtos, todo mundo está preocupado, inclusive, com o tanto que a sociedade bate em cima da área agrícola, e eu digo que muito, bate na área agrícola, muitas vezes sem razão nenhuma, né? Porque não conhece o que está sendo feito. Então, por isso que eu gosto de trazer o pessoal para ouvir, para entender, porque a gente está aqui para isso mesmo, para desmistificar, para entender e para levar a informação da melhor maneira possível, né? Sim, sem dúvida, Babi. É importante quem está ouvindo entender que o agricultor ele tem buscado realmente cada vez mais produzir com melhor qualidade e com rendimento, obviamente. Então, realmente, hoje, esse mercado cresceu muito por vários fatores. Primeiro, essa vontade do agricultor de trazer isso para dentro da fazenda. Teve uma questão também do aumento dos insumos químicos, né, devido a guerras e tudo mais. E hoje a gente não tem nem 25% da área do Brasil onde se aplica biológico. Então, como você disse, tem muito mercado para crescer ainda. Joia. É isso. E então, quem quiser saber mais sobre bioreatores, além de químico, você também é um comunicador, vai buscar no seu podcast. Como é que chama mesmo? Bioreator de Ideias. Tá no Spotify, Babi. Também no YouTube, que a gente também, como você, que a gente grava, né, as nossas conversas. A gente traz grandes nomes aí que trabalham tanto com biológico agrícola quanto com outras áreas para discutir. Realmente todos estão convidados a seguir a gente, a ouvir nosso podcast, a mandar dúvidas por lá também, no bioreatordideias@gmail.com.br. Desculpa, é só .com. Enfim, e foi um prazer vir aqui para a gente debater mais sobre isso, conversar sobre essas questões que são tão pertinentes hoje no mercado. Obrigada, Vlad, mais uma vez. E sempre que eu puder e tiver dúvida, eu vou te chamar de novo. Pode ser? Fica à vontade, estou ao dispor aqui do SAC para voltar aqui conversar. Muito obrigada. Então, continua com a gente toda segunda-feira, 3 horas da tarde, que a gente está aqui para tirar essas dúvidas, para desmistificar todas essas coisas dentro do mercado agrícola. Vem com a gente.